Oi gente, eu sou Lili Ávila do Ateliê Contenções, bem-vindos ao meu canal. Hoje inicia a aula da Tigresa, ou Chita, a personagem do Festa de Palavras. E para você que adquirir a apostila, preparei um bônus exclusivo. Vai ter a versão dos bonecos em 3D. Eles medem em torno de 30 a 33 centímetros. Na apostila tem o passo a passo por fotos e contém todos esses moldes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo abaixo. Mas antes, deixa seu like e se inscreve. Vamos à aula? Primeiro a gente olha o lado certo do filtro, aquele que solta mais pelinho é o que eu utilizo como avesso. Eu utilizo a caneta fantasma, que depois eu apago ela com o ferro. Vamos riscar todos os moldes. Lá no material vai ter a descrição de quantas vezes e se é espelhado ou não. Algumas partes eu vou fazer à máquina e outras eu vou fazer na mão. As peças que eu vou fazer na máquina eu deixo uma margem de costura. Vou beijar o lado direito com o direito do feltro. Posiciono, né, aproveitando bem o pedaço de feltro. Alfineto. No rostinho, o cabelinho, eu vou cortar na linha mesmo. Não se preocupe que lá no material vai ter tudo descrito certinho. Com todas as partes recortadas, a gente vai começar a montar a tigresa. A marcação da barriga eu coloco contra a luz, aí eu consigo enxergar certinho e centralizo ela, ok? Faço um pinguinho de cola ou eu alfineto. Vou levar para a máquina e vou passar o ponto caseado em toda a lateral. Posso também utilizar o zigue-zague ou o ponto reto. Na orelha também vai ser a mesma coisa, vai ter esse detalhe. Vou centralizar ele e depois vou passar uma costurinha. Faço um pinguinho de cola no centro, tá? Para não atrapalhar na costura. Só para prender mesmo. Esse é o rabinho dela. Beijo direito com direito e vou passar uma costura em toda a volta. Depois eu faço um piquezinho para desvirar, ok? O cabelo também eu vou passar uma costura e depois eu refilo na tesoura. O rostinho vai ter uma parte mais clara e atrás é um amarelo mais escuro. O rostinho de todos eles eu vou fazer à mão. Vou posicionar o detalhe no rosto dela. Faço um pinguinho de cola, cuidado, porque se você colocar muito para a lateral vai atrapalhar depois na costura. Na máquina eu utilizo todos eles o ponto caseado, ok? Se atente com a linha, a cor do feltro com a cor da linha. Na barriguinha eu sempre começo embaixo, porque depois a fraldinha vai por cima e tampa o comecinho da costura, dá um acabamento melhor. Esse, como no rosto da tigresa, como o amarelo escuro é o que tá por cima, então eu vou utilizar a linha amarelo mais escuro, ok? Vou fazer também um ponto caseado. Nas voltas eu paro, mas eu não levanto a agulha e continuo a costurar bem devagar para ficar certinho. O cabelinho eu fiz um ponto reto e vou refilar com a tesoura em volta. Depois é só passar o ferro que ele some essa marcação, que a gente utilizou a caneta fantasma, ok? Quando eu vou cortar, eu utilizo o lado de trás, porque daí eu não me confundo com a marcação da caneta. O rabinho a mesma coisa, costurei, deixei um pedacinho aberto e vou refilar em toda a volta para desvirar ela. Esse é o desvira boneca, é um caninho e um palitinho. Eu insiro o caninho na peça e depois eu empurro o palitinho. Devagar ele auxilia para desvirar ela melhor. E o palitinho, depois eu vou abrindo a costura para acertar.
O corpinho, eu vou beijar o lado direito com o direito, alfineto, lembrando de deixar o pescoço aberto, que é onde a gente vai inserir depois o enchimento. Vou passar uma costura reta em toda a lateral. Quando chega nos dedinhos, eu paro e vou bem devagar para ficar bem arredondado. Refilo pela parte de trás, né, que eu consigo enxergar melhor a linha. Refilar e tirar esse excesso de material, de tecido, ok? Nos dedinhos, entre os dedinhos, você pode dar um piquezinho com a tesoura. Cuidado para não encostar na costura, para não desmanchar. Vou desvirar primeiro pelas perninhas. Abro com o palitinho mesmo. E depois que eu desvirei os braços, eu vou com o palitinho e vou rodando nos dedinhos, que é para abrir bem e ficar redondinho. A orelha eu já fiz o caseado no detalhe. Agora eu vou unir o lado direito com o direito do feltro e vou passar uma costura reta e deixo essa parte aberta. Refilei, vou desvirar as duas orelhinhas e vou ajustar com o palitinho, abrindo bem ela. No rostinho eu vou pegar o molde e vou fazer as marcações. No centro eu vou dar um piquezinho com a tesoura e vou utilizar esse botão. Esse focinho, ele é de trava. Insiro no buraquinho e depois vai a outra peça atrás. Aí eu encaixo bem, empurra bem, que ele prende e fica bem seguro, não sai. Se você não conseguir, utiliza a tesoura para empurrar bem, ok? Até ficar bem firme e ele não rodar mais. Para a boquinha eu faço a marcação com a... Para a boquinha eu vou pegar a agulha e vou fazer uns furinhos. Depois eu venho com a caneta fantasma e vou pingando por cima, vou riscando por cima. Para me orientar depois como costurar. Eu utilizo a linha mais grossa, preta. E faço ponto reto, utilizo somente uma linha. E vou fazendo o bordadinho da boca dela. A cabecinha eu vou costurar à mão, então eu vou unir as duas partes e vou riscar onde eu vou posicionar as orelhas. Posiciono. Vou dar essa voltinha na lateral para ficar arredondada, curvada a orelha. Vou posicionar onde está riscado e vou alfinetar. Se você quiser, pode dar uns 3 pontinhos. Coloco o cabelinho no meio. E agora eu vou começar o ponto caseado. Lembre-se de utilizar a linha na mesma cor do feltro, para ficar com melhor acabamento. Na parte de baixo eu mudei a linha, coloquei a linha mais clara, deixei uma abertura de 2 dedos para depois a gente fazer o enchimento. No corpinho eu começo enchendo pelas pernas. Vou empurrando bem o enchimento de pouco a pouco, para ficar bem firme. Chegou próximo ao peito, ao pescoço, eu vou começar a encher as mãos. Vou pegar um pedacinho bem pequeno e vou colocar em cada parte dos dedinhos.
e empurro bem. Nesse caso eu utilizei a tesoura sem ponta, você pode utilizar uma pinça também. Cuidado para não rasgar sua peça e vou inserindo de pouco a pouco. Vou terminar de costurar o pescoço e deixo um furinho lá em cima para terminar de encher. Para encher o rostinho dela é a mesma coisa, você pega de pouco em pouco e vai inserindo e empurrando para as laterais, para abrir bem e deixar bem fofinha. A dica é, quando você for fechar a costura, empurra, coloca bastante feltro, empurra e segura com os 2 dedos. Aí você vai fazendo o caseado. Quando chegar no final, você solta, aperta bem, vê se ele ficou moldado, você pode inserir também um pouco mais de enchimento. Para a fraldinha, é só posicionar no corpinho dela. No caso da tigresa, ela tem um botãozinho. Eu passei 2 vezes a linha. Passo um pingo de cola e colo na fraldinha. Olha as marcações do rostinho, posiciono e vou colar agora as peças menores, os olhinhos. Me guiando pelo molde, eu vou centralizando os olhinhos dela. Vou passar cola quente, colar, aí ela tem os cílios, faço a marcação com a caneta fantasma. Posso introduzir a linha lá no pescocinho, que é onde depois vai ficar escondida, e faço o bordado. Agora a gente vai montar. Faço cola no pescoço e colo a cabecinha da tigresa. Você pode também colocar o arame ou pode dar um pique na cabeça da tigresa e introduzir o pescoço por dentro, ok? Segura um pouquinho. Utilizo a linha de pipa e vou fazer a costura invisível, o ponto invisível. Passo a linha em cima, pego um pedacinho da cabeça dela. Aí depois na mesma direção eu vou pegar um pedacinho do feltro do pescocinho. Na mesma direção pego um pedacinho da cabeça dela e depois do pescoço. Depois é só você puxar que esses pontinhos vão sumir. Eu vou fazer essa costura 2 vezes em volta do pescoço e da cabeça, para ficar bem fixo. Se você quiser, você pode colocar a sua etiqueta.
Agora a gente vai começar a pintar. Eu utilizo essa caneta, que ela é de tinta de tecido. E você vai fazer as marcações, as manchinhas na ponta da orelha e depois as pintinhas que ela tem no rosto e no corpo. Vai ficar uma pintura bem livre. Faz 3 pintinhas no rostinho dela e agora eu vou pro corpo. Rabinho a mesma coisa, vai pintar a beiradinha dele e umas pintinhas depois. Vou passar cola e posicionar no meio da bundinha dela. Deixa ele de ladinho aparecendo, ok? E tá pronto, sua tigresa. Para tirar as marcações, é só passar o ferro ou o secador quente. E ficou pronta a sua tigresa.